Olá, bom dia! Está no ar mais um programa Diálogo Plural, que hoje vai trazer o tema que é a febre dos games no momento, que é o Pokémon GO. O jogo, que já é o mais baixado nos celulares do mundo inteiro, levanta algumas questões. Será que é só um meio de distração? Até que ponto pode misturar o virtual com a realidade? E para debater sobre esse tema, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com Heloísa Klein, que é professora doutora do Departamento de Comunicação Social da UFRN, e com Jorge Medeiros, que é analista de sistemas e programador. Mas antes da gente começar a conversar sobre isso, vamos ver o que as pessoas nas ruas, na cidade, as pessoas do estado estão achando sobre esse jogo. Vamos lá! Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual. O jogo Pokémon GO teve origem a partir da franquia de anime exibida no final da década de 90. A história de Ash e seus monstrinhos fez sucesso e contagiou as crianças de todo o Brasil. O Pokémon GO é um jogo para celular baseado na realidade aumentada. O gamer tem que andar pela cidade para capturar Pokémons e conseguir acessórios. Eu já era fã do anime e da franquia de jogos para o Game Boy da Nintendo e a expectativa toda foi quando foi ser lançado, a gente ficou esperando. O Brasil foi um dos últimos, né? Mas foi uma expectativa muito grande, uma espera bem demorada. Desde pequeno, assim, já gostava de Pokémon, desde a época dos Tazos, aquela propaganda que tinha do Guaraná. Já gostava de colecionar e quando veio o jogo, assim, eu acho que foi o que fascinou a galera toda de poder capturar os Pokémons que sempre quis. Eu nunca conversei com tanta gente desconhecida na minha vida quanto depois que apareceu o Pokémon. Tanto a galera dizer, ei, tem alguma coisa aqui, e a gente vai lá, olha e depois continua conversando, adiciona no WhatsApp, Facebook. A questão de condicionamento físico, nem tanto, né? Mas você sai, eu já saí para fazer caminhada com o celular. O jogo é interessante porque a gente faz amizade, que sempre tem aqui na reitoria muitas pessoas jogando e quer queira, quer não, a gente interage, se conhece várias pessoas devido ao jogo. Primeiramente, eu vou dar bom dia aos nossos convidados, né? Heloísa, o Jorge. Bom dia. Bom dia para vocês e eu já vou começar, né? Heloísa, o que você acha desse jogo e principalmente dessa realidade aumentada, né? Que muitas pessoas não sabem do que se trata ainda, né? A realidade aumentada é quando a gente está conversando sobre a inserção de objetos ou de elementos virtuais nesse espaço real compartilhado onde nós estamos. E esse é o real motivo da atração toda que o jogo está gerando. Existem alguns outros jogos que foram feitos com esse intuito de trazer objetos para a realidade, mas esse é o primeiro que se tornou uma febre porque ele se popularizou em celulares comuns, em smartphones que todo mundo tem, sem necessidade de outros acessórios que precisassem ser adquiridos. Então isso popularizou o jogo e aí todo mundo se envolveu com o assunto. E Jorge, você que é analista de sistemas, né? E programador. São tantos jogos, né, que a gente tem acesso hoje. Sim. Por que foi essa mobilização toda? O que é que você dava para explicar dessa mobilização toda com Pokémon GO? Isso. Eu creio que o próprio fato do desenho, as pessoas que gostavam do desenho, meio que torna isso uma sequência. Você assistiu o desenho, você criou aquela cultura e, aliado a isso, a cultura do anime com a cultura do game, essa fusão realmente causou essa comoção. A própria popularização em redes sociais, enfim, eu creio que tudo isso ajudou para esse boom mesmo, né, que todo mundo joga. Que não assistiam Pokémon, assistiam Digimon, como eu, né? inclusive, exatamente. O que me atraiu no primeiro momento foi a questão tecnológica. Sim. O meu sócio, ele é de uma geração abaixo da minha, ele é o meu consultor de videogame, então ele me apresenta essas coisas e mesmo antes já havia todo esse burburinho a respeito do jogo e eu nunca me interessei. Eu gosto muito de jogo, mas jogo de console. PlayStation, enfim, jogos que joga-se na televisão. E ele falava, não, é legal, e terminou criando essa expectativa. Eu baixei, gostei, e realmente essa questão de você aliar a câmera, olhar, ver o monstrinho, tá dentro de casa, ele aparecer, isso empolga. Realmente, a questão tecnológica foi o que me despertou a curiosidade no primeiro momento. Até porque eu não conheço quem são os fortes, quem são os fracos, tudo isso o meu coach de Pokémon vai descobrindo. E Heloísa, me fala, dá para perder a noção do tempo? Porque as pessoas, como a gente viu, né, nas imagens, as
pessoas estão realmente como se estivessem bitoladas assim um lado do outro, né? Tudo mais. Por que essa mistura de perder a noção da realidade para ficar ali de fato no jogo? Eu penso que a gente sempre faz isso, né? Em toda forma de organização social, a gente vê que a gente se distrai, emerge em outras realidades, no próprio pensamento. Às vezes a gente está completamente distraído, caminhando na rua, não percebe nem por onde dobrou. Às vezes a gente chega no destino e se pergunta como eu cheguei até aqui. Então essa já é uma coisa muito humana, né? A nossa imaginação, ela já nos carrega para além dessa dimensão física imediata que a gente ocupa. Então, quando a gente está executando alguma atividade, pode ser até uma leitura de um livro em que a gente goste muito e a gente entra naquela imersão. Então, a gente também faz isso com outros tipos de coisas, né? E com esse jogo acontece isso. E ele tem essa magia. Né? Ele tem a gamificação, ela vai um pouco além. Ela vai tratar de como é que a gente vai objetivamente transportar características do jogo, sobretudo a competição, o desafio, a conquista, conquistar, e aí aquela emoção da conquista. Como é que você traz esses elementos para outras realidades, inclusive para o trabalho? Ele ali comentando que está no trabalho, conversando com os sócios sobre isso. Então, esses elementos, eles são incorporados. Aí a gente chamaria isso da gamificação. Então, tudo isso cria esse cenário lúdico, interativo, que ele faz com que as pessoas realmente entrem num processo de imersão e queiram ficar ali cada vez mais. Eu tenho só, desculpa interromper, eu tenho só uma pequena provocação nesse sentido. Será que as pessoas estão, se você comparar o WhatsApp, Facebook, Instagram, será que as pessoas realmente estão, de fato, mais imersas no jogo? O jogo tem realmente, como eu disse, essa comoção, essa visibilidade atual que gera, de uma certa forma, até um preconceito, por assim dizer, mas será que de fato as pessoas, o canal não é só mais um para essa imersão, enfim, para essa distração? Cansei de ver pessoas no trânsito fazendo ligação ou usando o WhatsApp, enfim. Até coisas muito mais perigosas, Até coisas muito mais perigosas, ou tanto quanto, enfim. Eu acho que existe, na verdade, esse bom senso e essa análise de uma forma mais ampla que deve ser feita. E pegando um pouquinho mais nisso, o Capital Inicial tem uma música que é Já Estou Vendo TV Como Companhia. Né? Será que o Pokémon GO pode ser um refúgio? Eu acho que a gente tem essa questão de se tornar próximo dos personagens, mesmo que eles não sejam reais, né? Então tem essa questão de as crianças terem crescido assistindo o desenho, que era o comentário que ele fazia antes, sobre o fato de ele já estar no imaginário desses jovens, né? Eles cresceram brincando com o Pokémon e com o Digimon, que eu, como a maioria, pensava que fosse a mesma coisa. Eu também. Então, eles cresceram com isso, então sente aquela proximidade, né? Tem uma relação de afeto mesmo com esse personagem. Então, é de fato uma experiência afetiva, prazerosa, de pensar, eu estou aqui com eles, eu estou pegando, como o rapazinho dizia ali no VT, né? Ele falando, eu estou aqui pegando Pokémon, que emoção. Então, essa sensação realmente, ela cobre essa questão da afetividade, que ela faz parte da nossa vida, é uma parte muito básica do ser humano. Eu vou falar só do jogo para a gente encerrar esse bloco. Os dois jogam, não é? Eu jogo. Eu não. Então, me fala uma coisa que foi uma dúvida do nosso cinegrafista. Pois não. Se tiver um Pokémon aqui em cima e vocês dois estão com o celular, os dois vão ver o Pokémon? Não necessariamente, mas muito provavelmente. Aí vão brigar para quem vai pegar primeiro? Não, se nós pegarmos ao mesmo tempo, a gente compartilha. Então tá bom, gente. Nesse clima de Pokémon GO que a gente encerra o primeiro bloco do nosso Diálogo Plural. Daqui a 30 segundos a gente volta. Fica aí. Voltamos com o nosso programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre as implicações do jogo Pokémon GO, com a presença de Heloísa Klein, que é professora doutora do Departamento de Comunicação Social da UFRN, e com Jorge Medeiros, que é analista de sistemas. Gente, vamos continuar aqui esse tema que está bastante interessante, né? Heloísa, eu queria perguntar uma coisa. Para jogar, as pessoas, né, muitas que estão jogando, assim como outras coisas também, pede dados da sua vida privada, não é? Como é que eu posso dizer? Informações de privacidade.
Vale a pena abrir mão da privacidade para jogos como esse ou para outras coisas também? Eu acho que o Jorge vai poder falar melhor sobre isso, porque ele é analista desses temas, porque, na verdade, todos os aplicativos, eles roubam dados da gente, né? A gente faz uma série de concessões ao aceitarmos colocar esses aplicativos no nosso celular. Eu acho ainda que o mais perigoso deles é o Facebook, porque ele pede uma série de concessões, inclusive ele fica rastreando, gravando a nossa voz, né? Então, fazendo uso desses dados, ele vende a nossa navegação para o marketing, né? Então, o Facebook ele é muito mais invasivo ainda do que o Pokémon GO, que pegou alguma fama. Por que ele causa também um certo espanto? Porque as pessoas estão dentro de casa e aí elas abrem a câmera para fazer a captura do Pokémon e nessa hora elas estão emitindo essa informação fotográfica para a empresa proprietária do Pokémon e esse é o perigo principal, porque aí você está no ambiente privado, como se fosse um banco de dados, dando acesso para a sua vida privada. Então, até por isso que o Pentágono, 2 dias atrás, proibiu que haja o uso a interferência do Pokémon naquela área para eles preservarem os dados de trabalho da inteligência americana. Isso. Pode comentar. Não, é isso mesmo que ela falou. A gente termina abrindo mão. Google, Facebook, não existe almoço grátis. Por que todos esses programas, esses aplicativos tão bons são gratuitos? Porque eles coletam nossas informações, as vendem, enfim. Então, eu acho que termina sendo só mais uma coisa para que eles já sabem de tudo. A grande realidade é que eles já sabem de tudo. Então, privacidade na internet é uma ilusão, é uma ilusão. Agora, como realmente ela disse, existe esse fator mais dentro de casa, mas já existem televisões, eu já ouvi falar de que televisões são hackeadas e essas mais novas, com que tem microfone, as Smart TVs, eles já ouvem, então é um caminho sem volta, a privacidade acabou. É uma coisa acabou. que nós temos que levar para a discussão legislativa. Sim, sem dúvida, né? é verdade. Termos parâmetros legais que nos protejam. Que é uma coisa que estava vindo bem forte com o Marco Civil da internet, só que esse Marco Civil ele também está sofrendo uma série de prejuízos nesse ano de 2006. Então, nós temos que ser mais sérios. Nós, como sociedades, temos que levar a sério essa discussão da proteção de dados. É verdade. E vamos ver agora um VT que vai complementar ainda mais todas essas informações que a gente está tendo hoje. Vamos lá. Quanto tempo você passa jogando, em média? Depende muito. Se eu tiver com... Eu sempre procuro jogar nos momentos livres, entendeu? Não é algo que atrapalha a minha rotina. Eu estou tentando jogar de uma maneira bem racional. A gente analisa um pouco, tem algumas pessoas que estão extrapolando, né? Tem umas pessoas assim que saem de noite no meio da rua, canto esquisito, para estar procurando Pokémon, fazendo Pokéstop. E aí eu tava até comentando, tem uns cantos na Ribeira que assim, os Pokéstop é num lugar bem esquisito e o pessoal vai lá para fazer. Então eu acho que isso é um ponto negativo, porque pode ser que na cidade que está bem violenta, né, o pessoal está se aproveitando dessas coisas. No início eu realmente fui bem impulsivo, né? Logo que lançou, jogando a hora toda, para onde andava, olhando no celular. Agora, depois de uma semana e um pouquinho, já está mais tranquilo, já estou sabendo dividir melhor o tempo, até porque vai perdendo um pouquinho da graça, mas sempre que pode, sempre que alguém avisa, já dá aquela olhada, ver se apareceu algum Pokémon bom, diferente. Sempre tem dois lados, né? Tem questão de pessoas que realmente não tem noção, tipo sair à noite. Se você já sair à noite, você já está correndo um risco, independente de estar com o celular na mão ou não. Se você tá com o celular na mão, eu acho que todo mundo sabe qual é o risco que está correndo, né? Eu acho que o problema não é o jogo, e sim as pessoas. Quem faz você ser assaltado é a facilidade que você dá ao bandido chegar a você. Não tem como não falar nisso agora. Não tem como não falar. Por quê? Natal, em especial, a gente está num momento bem tenso na nossa cidade. Sim. Graças a Deus deu uma melhorada, uma esfriada nos ânimos todos, né? Mas esse jogo surgir, não surgir, que eu digo, no Brasil, mas ter esse boom, né, na nossa cidade, nesse momento, o que é que você acha sobre isso, Jorge? É uma facilidade? Eu creio que realmente há de se ter o bom senso. É claro que a gente tem que observar a situação da violência, mas por que a gente não observar um outro lado e trazer isso como uma questão educacional? Por que não promover o debate? Eu sou pai, eu tenho uma filha de 12 anos que partilhamos vários jogos. Por que não promover o debate com ela e conversar? Júlia, será que é essa a cidade que você quer? Por que não colocar
cara, eu falando com ela, como é chato nós morarmos num país, numa cidade, num bairro, onde a gente não pode pegar o celular às 8 horas da noite e dar uma volta no quarteirão. Então, assim, eu acho que pode ser usado... Até para ter uma conversa mais privada, que você não pode ter dentro de casa, né? O que seja. Então, assim, eu acho que pode gerar o debate da sociedade. Seria mais um motivo para nós reclamarmos, para a gente pedir, para a gente protestar, para termos atenção na hora de votar, porque tudo isso repercute. Enfim, eu acho que é uma excelente oportunidade de ter um debate nesse sentido. Até um debate também sobre o WhatsApp, como a Heloísa estava falando, né? Por que usar o WhatsApp no momento que está dirigindo? Isso, exatamente. Né? A questão da privacidade com que ela se relaciona, ela já tem contas online em outros jogos. Então, assim, isso gera com quem ela se relaciona. Então, assim, é uma série de coisas que eu termino educando ela, que são coisas novas, que a minha mãe não precisou me educar nesse sentido, com relação... antes era o estranho que passava na rua, agora é o estranho com o qual ela joga na internet. Então, assim, eu acho que são novos tempos, novas formas de se mostrar as coisas. Heloísa, e o que é que você acha das pessoas que ainda não entenderam? Claro que a gente está falando muito do Pokémon GO, até por ser o tema do nosso programa, por causa do boom que ele provocou, do que ele ainda está provocando, mas claro que outras coisas, né, redes sociais e tudo mais, tudo isso interfere um pouco no ambiente de trabalho. Você acha que o Pokémon GO, especificamente, ele pode chegar a atrapalhar as pessoas ali, de repente está no computador fazendo alguma coisa e já querer sair? O que você acha um pouco dessas pessoas que não conseguem parar de jogar na hora que estão trabalhando? Eu vou achar que outras coisas interferem assim também. Por exemplo, quem é fissurado em série. Tenho muitos amigos que são maníacos por séries. E eles dificilmente conseguem ficar desligados daquela coisa o episódio novo, e sobretudo agora que tem, por exemplo, o Netflix está fazendo várias séries que libera ao mesmo tempo todos os episódios. Então aí eu quero assistir todos, um na sequência do outro. As pessoas se internam no fim de semana e assistem todos. E carrega para o trabalho. E o Pokémon GO, ele é uma parte desse fenômeno midiático. O que acontece? A gente ainda está descobrindo essa tecnologia, né? A gente está inserindo essa tecnologia na nossa vida. Se a gente for pensar, 3, 4 anos atrás, ninguém tinha smartphone aqui no Brasil. Muito poucas pessoas, uma elite muito privilegiada desse país. Verdade. Smartphone. Então, isso é uma coisa muito nova para nós e é natural que todo mundo queira ficar brincando, queira experimentar. E esse é um processo que ele é lúdico, que ele é da brincadeira, mas ele é um processo também que está nos formando nessa tecnologia. Nós estamos adquirindo habilidades, competências, novos tipos de racionalidade, de sociabilidades, como ele estava colocando, novas questões sociais. Então, assim, no primeiro momento a gente pode ter certas dificuldades, como lidar com isso no trabalho, por exemplo, mas é uma maturação, é um processo de maturação. A gente vai crescendo nesse processo e vai aprendendo a lidar com isso. Creio que daqui a pouco todo mundo vai se ajustar. Nós já somos uma geração, eu sou de uma geração que nasceu sem internet. Então, assim, agora que está vindo a primeira geração que nasceu na era da internet. Então, assim, as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com essa super informação. É coisa demais, é conteúdo demais, são possibilidades demais. Então, assim, eu creio Aquela coisa de muita informação. De muita informação. Minha filha aprendeu a ler a iconografia da internet antes de ler o português. Ela sabia o que era um site carregando antes de ler a palavra carregando. Então, assim, a gente tem que ter essa noção e tem que também ter esse bom senso de como educar. Não vai privar, não há hoje em dia como você privar a criança da tecnologia ou o adolescente. Nem os adultos menos ainda. Então, assim, mãe, 76 anos, é uma game maníaca, joga tudo, fica no Facebook, gravando coisas, tirando fotos, administra grupos, então é parte desse processo de... Minha mãe também, minha mãe está em grupo que eu nem sei, viu? Nem me colocou ainda, depois a gente vai conversar sobre isso. Gente, e agora a gente vai para o rápido intervalo, para ir para o terceiro bloco e a gente vai conversar mais ainda sobre games e sobre o Pokémon GO. A gente já volta. Voltamos com o último bloco do nosso programa Diálogo Plural de hoje, que conversa com as implicações do jogo Pokémon GO, com a presença de Heloísa Klein, que é professora doutora do Departamento de Comunicação Social da UFRN, e com Jorge Medeiros, que é analista de sistemas. Gente, vamos continuar nesse último bloco. Eu acho que seria um programa assim para 2, 3 horas, né, para a gente conseguir falar sobre esse assunto todo.
Mas, Jorge, eu queria te fazer uma pergunta que eu vou até ler ela bem direitinho. Pois não. Sabemos que mesmo sendo um jogo gratuito, o desenvolvedor tem lucro, não é isso? Mas tem alguém lucrando com o jogo além do desenvolvedor? Tem. Eu acho que, em primeiro lugar, as companhias de internet, né? Todo mundo agora usando internet banda larga, enfim, só nisso já existe um aumento considerável. E eu creio que futuramente o pessoal que trabalha com a assistência técnica dos telefones, né? Você expõe o telefone a um uso mais prolongado, baterias, né? Serviços, eu vi na internet, enfim, não sei a veracidade, mas creio que seja muito provável, de um mototaxista que estava fazendo o serviço com isso, e uma loja aqui em Natal, inclusive, esse é fato, vai colocar um ônibus à disposição do pessoal para fazer um passeio caçando Pokémon. Nossa. Então, assim, as possibilidades de negócio são enormes, enfim. O valor de mercado, inclusive, da empresa aumentou bastante nesse período. Mas essas coisas que estão surgindo, elas surgem muito de uma forma espontânea. Estava fazendo um acompanhamento das comunidades do Pokémon GO Brasil e Pokémon GO Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos tem crianças que notaram, tem uma Pokespot aqui, vou começar a vender suco para o pessoal que está caminhando, vou vender lanche. Então, de alguma forma muito espontânea, um menininho criou um sinal que é para os motoristas identificarem onde é que tem criança caçando Pokémon. Então, ele é no formato da alterando, né? Isso. Toda uma logística, tudo mudando. Então, por enquanto, isso é muito experimental. Vão surgir ainda muitas coisas. Tem lojas que estão estão dando descontos se o cliente provar que ele tem um Pokémon raro. Então, ele vai lá e ele mostra a gradação desse Pokémon, e aí ele consegue uma série de coisas em restaurantes, em lojas de roupas, e muitas Pokespots em restaurantes e bares. Tem uma série de coisas que eu acho que exige a educação das pessoas. A culpa não é como o jogo, a culpa não é da ferramenta, a culpa é de como se usa a ferramenta. Mas tornou-se realmente uma ferramenta indispensável. A gente vê essa comoção quando bloqueiam esses bloqueios que param empresas, enfim, não tem mais como a gente se desassociar disso. Heloísa, e casos de saúde, por exemplo? As pessoas que fazem tratamento médico, né? Por exemplo, casos de depressão, autismo. É uma criança que é autista, por exemplo, né? Que já tem uma dificuldade em lidar com as pessoas realmente, com a sociedade. Será que não piora, não tem uma piora ficar ali naquele mundinho dele? Coincidentemente, ontem eu vi um vídeo de uma mãe que gravou com um filho autista, e ela, muito emocionada, dando depoimento, que há muitos anos o filho não saía de casa, e aí o filho lá com o cachorrinho então ajudou, no parque, olha só, que ajudou legal. no caso, né? Brincando com o cachorrinho e caçando Pokémon. Que bacana. E aí ela disse que ele não conversava com ela, porque os autistas, eles se reservam, introspectivos. Né? Isso. E aí, por causa do Pokémon, ele queria mostrar o que ele estava pegando, o que ele tinha encontrado, como é que estava o sucesso dele no jogo. Então, ela chorava falando com a repórter, dizendo que pela primeira vez em muito tempo ela conseguia conversar com o filho dela. Eu vi esse caso que me chamou muita atenção. Então, pode ser que seja um bom motivador, assim como era o princípio do jogo, né? O princípio do jogo, segundo a empresa, era tirar os adolescentes de frente dos computadores para se aproximarem de outras pessoas, para caminharem, para viverem a cidade, né? Então, eu acho que que esse estímulo à sociabilidade, ele acaba sendo benéfico para pessoas que têm algum problema de socialização ou de alguma habilidade de interação que seja necessária ser mais desenvolvida. Eu acho que até acaba ajudando. Eu também acho. Então, como a gente viu no outro VT, que teve um rapaz que falou que começou a falar e se comunicar com pessoas que nunca viu na vida. Pelo visto, né, o Pokémon GO realmente está ajudando em alguns casos de saúde, como o menino autista que a Heloísa falou. E agora nós vamos ver mais um VT sobre esse assunto. Vamos lá. Bom, da semana passada para cá, houve um aumento bastante significativo dos alunos aqui na reitoria. Muita gente mesmo está jogando, a gente inclusive está tendo alguns problemas, alguns meninos acabam pisando nas plantas, eles tomam conta do jardim, então está difícil até de fazer a parte de molhar as plantas. Também teve a questão dos alunos que estavam entrando com o carro no estacionamento exclusivo para veículos oficiais. A gente tinha que toda hora estar saindo e avisando o pessoal, não pode estacionar. Alguns alunos, infelizmente, não queriam entender, vinham meio chateados, mas tentava explicar que não podia, que tem uma placa ali avisando que é exclusivo. Muitos alunos
estão usando as tomadas aqui do prédio, já chegaram a desconectar as lâmpadas de emergência da tomada para colocar carregadores. Um grupo colocou uma régua daquelas colocam várias tomadas, botaram vários celulares, isso é potencialmente perigoso. Então a questão é mais essa, de atrapalhar um pouco o dia a dia e a rotina aqui do trabalho na reitoria. O Jorge já está aqui, já estava rindo aqui. Jorge, tem como culpar o jogo pela atitude das pessoas? Não. Quem estacionou não deve é porque faltou educação em casa, né? Não é culpa do jogo. Quanto a isso, acho que não se discute. Tem muito de êxtase também, né? O momento inicial, o pessoal está ali todo empolgado. Daqui a pouco vai passar um pouco dessa ansiedade, as coisas vão se tornar um pouco mais equilibradas. E, Heloísa, afinal, é um jogo ou não jogo? É um jogo, ele carrega todos os elementos centrais do jogo. Ele tem bonificação, ele tem estratégias, ele é um jogo, aliás, muito complexo. Eu gosto muito de tutoriais, porque trabalhando com mídia digital, a gente fica trabalhando com toda essa linguagem específica das mídias digitais, e os tutoriais, eles são muito próprios. Então, eu estava assistindo vários tutoriais do Pokémon GO, e é interessante porque tem muitos níveis de complexidade no jogo, que vai lidar com questões relativas a valores, no caso financeiros, né? O que representa a aquisição de certas competências, como é que você evolui as capacidades de um Pokémon para ter um Pokémon mais raro, para poder fazer um combate e ganhar territórios que dão experiência, e você vai progredindo dentro do jogo. Então, ele tem vários níveis de complexidade que desenvolvem, inclusive, essa questão do raciocínio abstrato, da reflexão sobre histórias paralelas que ocorrem. Então, isso estimula o raciocínio, estimula o pensamento lógico. Nesse sentido, ele tem todas essas características que o jogo faz, além de provocar essa interação das pessoas. Lá nas comunidades olhando, e o pessoal fica trocando informações, trocando conhecimentos que eles têm em comum, dando dicas. Olha, cuidado, não faça tal coisa, porque senão você vai ser banido. Então, é bem estimulante nesse sentido. Ele vai para a conquista e aí ele estimula essa coisa de ir além sempre, né? Que é bem própria do jogo. É verdade. Heloísa, Jorge, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Foi muito salutar todas essas colocações. Abriu até um pouco minha mente sobre isso. Vai instalar? E se você que está em casa quer mais informações sobre o nosso programa Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, facebook.com/SintesteRN. Tá vendo? Tudo aí muito tecnológico. Para você, até o próximo sábado. Uma boa tarde e até lá. Tchau, tchau.